Olá, eu sou Viviane Lara, host do 2V Podcast, um podcast que sempre traz pessoas incríveis e que torna esse mundo um pouco melhor todos os dias. Ele só acontece porque alguém acredita, e aqui quem acredita na gente é Saúde 4.0, conhecimento colaborativo. Obrigada pelo apoio, pelo patrocínio e por fazer a gente acontecer todos os dias aqui na casa de cada um de vocês. Muito obrigada. E hoje eu estou aqui com uma querida, vou colocar até os óculos. Por favor. Por favor. Gabriela Lourenço, ela é médica, ela é de Uberlândia, Minas Gerais. O pai dela é o Alex, a mãe dela é a Adriana. São duas pessoas que fizeram essa pessoa maravilhosa. A doutora Gabriela é médica oftalmologista, formada pela Faculdade de Medicina de Jundiaí, com especialização no Hospital dos Servidores Públicos de São Paulo. E ela tem uma linha de trabalho excelente, que é de cirurgia plástica. Eu posso falar, né? Em pálpebras, né? Pode. E ela é dona do bordão. Muito bom dia! Sim, a gente tem que... Eu falo que a gente tem que começar o nosso dia com essa energia, né? Eu sempre falo agradecendo. A minha avó me ensinou. Acorda, agradece. Independente de qualquer coisa, escolha alguma coisa para você agradecer. Então, o muito bom dia, ele carrega essa energia da gratidão de todas as coisas pra gente estar vivo, né? E passa, viu? E passa. Eu ouço assim na minha casa. Muito bom dia! Isso que ele é escrito, hein? Eu não falo. Ele é escrito e você sente essa Mas você energia. sorri em todas essas fotos. Exato. Às vezes eu tiro uma foto, né? Desse bom dia, olhando pro espelho, eu falo... esse sorriso não tá bom o suficiente. Tem que carregar mais esse bom... Tem que ponderar mais esse bom dia. Gabi, é mais fácil fazer parada de ponta cabeça ou enxergar o mundo com olhos de amor e coloridos? Olha... eu acho que é mais... É difícil essa. É difícil. Mas eu acho que é mais fácil ficar de ponta cabeça. Para pessoas como você. Sabe por quê? Porque, assim, existe uma técnica, né? Para você ficar de ponta cabeça. Quando você fala de enxergar o mundo colorido, existe uma vivência. Sim. Não é sobre uma técnica. Uhum. Então... mais fácil ficar de ponta cabeça. A Adriana e o Alex tiveram a Gabi em Minas Gerais. Sim. Né? E a Gabi um dia decidiu sair de casa e vir para Jundiaí, foi isso? Nossa. Conte, com uma família mineira, deixa isso acontecer. Na verdade, a história... todo mundo se confunde um pouco, porque me vê aqui e fala... a gente saiu de Minas, né, de Uberlândia. Eu tinha 15 anos. E eu saí de lá com os meus pais. O sotaque veio junto, você sabia? Ele veio e ele não me larga. Ele não me larga. Muito lindo. E a gente veio todo mundo. Nossa, mas assim, eu falo que meu pai, assim, foi muito visionário, né? E na época, adolescente, a gente olha pra tudo isso e fala... nossa, eu fiquei, assim... muito triste com meu pai. Eu falei, você acabou com a minha vida. Eu deixei todos os meus amigos para trás. O que vai ser da minha vida? Enfim, eu passei 3 anos em São Paulo. São Paulo não é uma cidade muito acolhedora. Sim. Não é mesmo. Eu imagino, porque eu não sei. Não é mesmo. Então, eu vim e, assim, no auge da adolescência, na hora que todos os meus amigos estavam... né, fazendo laços, vínculos mais fortes, eu saí de lá, né? E aí vim para São Paulo. Mas foi hoje, né? Eu sempre falo que depois, quando a gente olha para trás, a gente vê as coisas, o quão foram boas na nossa vida. Então, meu pai realmente foi um visionário, porque ele falou, vai abrir a sua mente, você vai conquistar tantas coisas. Dito e feito, né? E aí veio todo mundo junto. Meu pai, minha mãe e a minha irmã. Na época tinha 3 anos, porque a gente tem uma diferença de 11 anos. E aí a gente se mudou para São Paulo, na época pelo trabalho do meu pai. E eu decidi, né? Decidiram por mim que a minha vida seria aqui. Enfim. E aí eu prestava... eu sempre quis ser médica, né? Então, na hora que eu comecei a prestar vestibular, enfim, uma das faculdades que estava na minha lista era Jundiaí. E aí eu passei lá e decidi ir para lá, mas os meus pais estavam próximos, né? Não estavam tão longe, estavam em São Paulo. E aí, assim, fui. E morei em Jundiaí por 9 anos. Olha só. Uma cidade boa para morar. É ótima.
Ela é bem interior, né? É. Só que pra mim, eu vim do interior, então eu não senti tanto. Então eu gostava de Mas Jundiaí. deve ter sido muito bom fazer faculdade de Jundiaí, né? Foi Porque é próximo de ótimo. São Paulo, mas tem Não. aquele clima de interior. E sabe que assim, eu faço sempre uma comparação, porque eu olho muito pra minha irmã, né? E a minha irmã, ela tem uma característica, ela tá fazendo medicina também. Eu brinco que no ano que eu faço, ano que vem eu vou fazer 10 anos de formada. E a minha irmã vai se formar Que em legal. medicina. E aí, eu sempre tive essa coisa da liberdade, assim. Eu sempre quis conquistar a minha liberdade. Sim. Então, eu queria muito fazer faculdade que fosse longe dos meus pais. Para começar nessa jornada de independência, né? Então, quando eu passei em Jundiaí, apesar de ser perto, eu falei, eu vou ter que me virar. Sim. Então, eu adorei, porque, assim, apesar de muito perto, a gente se vira sozinho, mora com amigo, porque na época eu morava numa república, assim, né? Dividia com 3 meninas. Enfim, aí você fica mais próximo, o vínculo que você cria com os outros alunos da faculdade é muito mais forte, né? Eu vejo a minha irmã, ela tá no conforto dos meus pais, né? Enfim, e ela não consegue. Ela tem os amigos da faculdade, mas não é esse vínculo que eu tinha, assim, com as minhas grandes amigas, que a gente... Era ali, só a gente. Era a gente sua família, né? Era lá. a minha família, a gente tinha que se resolver ali do nosso jeito. Então, foi... Pro meu crescimento, eu vejo que foi muito importante essa fase. Legal. Muito interessante isso. Em primeiro lugar, eu queria... eu vou voltar para a parte profissional e acadêmica ainda, mas assim, você olha para sua irmã com 11 anos de diferença, e você tem o ônus de ser a filha primogênita, de ser um exemplo para sua irmã. E como foi essa relação quando ela nasceu? Para você foi tranquilo? Foi... Não foi, não. Ela que foi achada da lata do lixo. Não! Assim, eu tava muito preparada para passar a minha vida inteira como sendo filha única. E assim, eu sempre fui muito apegada com meu pai, né? Então, assim, quando eles me falaram, minha mãe, tô grávida, eu falei, esse neném não pode ser um menino. Porque vai roubar o meu espaço com meu pai. Olha só. Era o que eu pensava. 11 anos, maquiavélica. Eu falava, não pode ser um menino. E assim, passei quase que a gestação inteira da minha mãe, né? Eu já era, 11 anos, eu entendia tudo. Sim. Mas muito, assim, pensativa, reflexiva. Mas quando falou que era uma menina, eu fiquei tão feliz. Eu falei, tá bom, é ótimo. A menina pode, porque ela não vai ocupar esse meu lugar. Jamais será. Mas foi muito gostoso, né? Meus pais me tiveram muito jovens. Eles me tiveram com 18 anos. Nossa, jovens mesmo. Jovens, são. Então, essa fase foi muito complicada para eles, né? Então, eles tiveram que se desenvolver, crescer, né? Eles com eles mesmos e criando uma criança, né? Então, a minha avó, graças a Deus, ajudou muito, né? Nessa etapa. E a minha irmã veio numa fase que a minha mãe escolheu ser mãe. E eu pude ver essa maternidade florescendo na vida dela, né? Assim, como filha, como irmã. E assim, eu curti super a minha irmã. Muito, bebê reborn. Exato! Eu lembro que eu dançava, eu colocava, a gente não tinha celular, né? Então eu colocava as coisas da Xuxa, dançava pra ela, e realmente eu curti muito, assim. Sim. E, enfim, hoje eu falo que a minha irmã é a pessoa mais importante, com certeza, assim. Se eu tiver que falar, a primeira pessoa que falar alguma coisa, realmente vai ser pra ela. Apesar dos 11 anos. A minha irmã é 11 anos mais nova, mas ela é tão terapeutizada. Às vezes eu converso com ela e falo, nossa... Quem tem mais idade aqui? Muito. A minha irmã é muito desbravadora, ela é muito corajosa, sabe? Assim, eu falo, nossa... Realmente, ela é uma pessoa que eu me inspiro bastante. Um dos sentidos, ao meu ver, mais nobres é a visão. Sim. Né? Sim. Eu sou muito visual, né? Então, assim, eu observo tudo, nada passa despercebido por mim. E eu sempre, quando eu olho uma imagem, eu falo assim, poxa vida, quem não enxerga não consegue entender o que isso significa. E de onde veio essa admiração e o desejo de tornar isso melhor para as pessoas? Nossa, olha,
Eu falo que depois da vida, né? Eu falo isso porque eu passei a faculdade toda querendo cardiologia. Sério? Nossa, muito. Assim, eu Participou fui das ligas, presidente da Liga de Cardio, eu organizava todas as ia pra jornadas. Socesp. Nossa, todas. Eu fui em todas durante a faculdade. E aí, no meu 5º ano de faculdade, o meu oftalmologista muito sábio, Luiz Otávio, falou assim: para com isso. Você é mulher, você vai querer. Eu te conheço, você vai querer casar, ter filhos. Você precisa ter um pouco de autonomia na sua agenda. Então, Uhum, a oftalmologia, ela pode te trazer isso. uhum. Você atende várias faixas etárias, você opera, enfim. É uma área muito boa. Eu falei: para. Eu vou abrir peito, operar coração. Você queria ser Para. cirurgiã Super. cardíaca. Não, eu sempre soube que era cirurgia. Não era clínica. Não. Esteto era ali só de vez em quando. Aí eu queria abrir peito. Aí ele Ah. falou: você vai demorar anos para chegar no topo da sua carreira. Então, assim, pensa com carinho. E foi então que ele me operou. Eu tinha 4 graus de miopia. Uhum. Na hora que eu levantei da maca, eu Nossa. entendi essa importância. E ele falava isso para mim. Ele falava: depois da vida, o sentido mais importante do ser humano, que é esse contato, 85% do contato do ser humano com o ambiente externo é através dos olhos. Uhum. Por isso que você sente muito isso. E aí eu entendi, eu falei: de fato, aqui eu posso salvar vidas. Sim. Né? Então, a oftalmologia, de fato, assim, eu sou muito suspeita para falar, eu sou muito apaixonada, porque é muito maravilhoso, assim. Hoje mesmo, eu estava trabalhando, enfim, adaptando uma lente de contato num paciente que tem ceratocone, que é uma Uhum. doença grave, de prognóstico. Se você não cuidar no começo, ela progride e pode levar à cegueira, pode. E aí, é uma paciente grave que a gente adaptou uma lente de contato. E assim, a sensação dela, na hora que você coloca a lente e ela volta a enxergar, ela fala: parece que eu até consigo pisar melhor no chão. Ela fala: é surreal. E é muito lindo. E todos os dias eu vejo um episódio desse, assim, acontecendo. E então é muito maravilhoso. Então, sou apaixonada. Desculpa, gente. A minha prima fala uma coisa que ela falou que ela tinha miopia, ela operou. E ela fala que quando ela não tá enxergando, ela não consegue ouvir. Não, mas Né? tá tudo relacionado. Pera que eu não tô ouvindo. E termina, na hora que eu vi essa importância, eu falei: esquece. Mudei minhas inscrições. Na verdade, assim, na hora que eu percebi que era lindo, né, que eu vi, fez diferença, eu mudei todas as minhas, que eu tava com optativo já escolhido no HCOR. Aí eu falei: esquece, muda tudo. Passei um mês na Unifesp, na parte de oftalmologia. Gente, eu lembro que a primeira retina que eu vi, eu falei assim: gente, que coisa mais linda. Né? É lindo. Eu falei: vou fazer oftalmologia pro resto da vida. Eu acho que eu sou muito intensa nessa coisa, né? Aí eu falei: não, muda tudo. A minha mãe falou: como assim oftalmologia? Eu falei: vou. Eu não tenho médicos na família, não tenho. E eu me inspirava realmente muito no meu oftalmologista, né? Então, falei: vou fazer oftalmo. E é isso, porque a oftalmologia é uma especialidade muito familiar. Sim. Pode ver que, assim, fulano abriu ele não abriu sozinho, geralmente, o consultório. Ou ele herdou dos pais, do tio, é muito familiar. Mas, assim, de fato, eu nunca tive... Eu tinha tanta vontade de ser médica, eu acho. E eu falava medicina desde pequenininha, né? Sem médico na família. Depois que você vai entender, né? Porque eu acho, de fato, eu acho que eu vivo essa questão do chamado de verdade, assim. De fazer uma coisa que eu realmente amo sem ter essa veia, né, na família. Não, é meu mesmo, não é de ninguém. E a sua irmã vai prestar residência pra quê? Doida. Ela é doida. Ela vai prestar ginecologia e obstetrícia. Olha só! Mas ela quer fazer a parte de fertilização, in vitro. Que legal. Que legal. Mas queria trazer ela pro meu cantinho, mas ela vai ficar no dela, né? No dela. É que muitas vezes é interessante. Eu entrevistei a Maria Constância. Sim. E ela falou da questão
você olha assim, uma menina, né? Vamos lembrar dela lá atrás, e olha pra você, cuidada pelos pais, com uma excelente família. Como que é essa Sim, mudança? Eu percebo que todas as pessoas de sucesso que eu admiro, eu tô falando pelo meu crivo, são pessoas que elas ultrapassam os limites que a própria vida e que até eu coloquei, né? Que eu falei assim, sim. poxa, como que é essa sua saída, essa questão? E às vezes a sua irmã, ela quer o espaço dela também, Sim, né? total, total. E ela vai conquistar a jornada dela do jeito dela, que é brilhante, assim. E que, apesar de ser medicina, nossa, nada a ver, né? Totalmente diferente. Mas eu acho que cada um tem que realmente conquistar descobrir esse espaço, Sim. né? Eu sei que dentro da medicina a gente entra com vários sonhos, né? Eu falo que na faculdade você fala, nossa, eu vou salvar o mundo, tô nesse lugar, né? E eu, nesse lugar de chamado que sempre estive, eu participava de todas as ligas, de todas as especialidades, de toda. Até de fato, eu sempre queria a cardiologia, mas eu falei, eu vou experimentar outras coisas, mas você vai descobrindo. E aí depois você vai ficando menos emocional e mais racional. Você vai definindo a especialidade pelo dia a dia, né? Eu falo muito isso. Eu amo medicina, mas eu não sou a médica que vive pela medicina, né? Uhum. Eu realmente, eu amo a minha família, eu amo a minha vida, que é a Gabi, sem ser a doutora Gabi, né? Eu falo que... Então, assim, em primeiro lugar tá a Gabi, em segundo tá a doutora Gabi. Então, e a oftalmologia me trouxe isso, essa disponibilidade de estar nos dois campos, porque talvez se eu tivesse escolhido cardiologia, eu tivesse que viver para a medicina. E eu acho que talvez eu não seria tão feliz como eu sou hoje, né? E o que a Gabi gosta de fazer? Nossa, muita coisa, muita coisa. Mas eu tenho uma veia muito artística e eu acho que essa veio da minha mãe, Aham. porque a minha Sua mãe mãe que é arquiteta, design de design de interiores, né? interiores. É. E a gente sempre gostou de pintar alguma coisa, fazer alguma coisa manual. A minha bisavó sempre fez muito crochê, então, Uhum. né, eu bordava com a minha avó, ponto cruz. Então, eu sempre tive uma coisa meio artes manuais. Então, tudo que é arte, eu sou apaixonada. Então, que seja o teatro, né, que seja a pintura, o quadro, qualquer coisa que envolva arte. E muito cedo eu entrei pro balé, né? Então eu tenho essa coisa da bailarina, de estar nos palcos e apresentar. Eu fazia não só o balé, mas eu dançava sapateado, eu dançava jazz, eu dançava todas. Ah, tem dança? Eu dançava todas. E você prometeu que você vai voltar em breve. Eu te Em sigo. breve, em breve, porque a dança traz essa coisa, é muito libertadora, assim, é você realmente se expressar através do corpo. Então, Uhum. eu gosto muito da coisa da dança, desse lugar que a dança te coloca, né? Então, assim, bom, artes é uma coisa que eu gosto muito. E a outra coisa, eu realmente gosto muito de estudar. Você jura? E assim, eu tenho estudado coisas fora da medicina que eu nunca imaginei que eu fosse gostar de estudar, né? Por exemplo, com consultório agora, eu me vi lendo livro de marketing, de gestão de pessoas. Então, assim, nunca me imaginei fazendo isso, né? E então, estudar e coisas diferentes. Eu acho que essas duas coisas, tudo que envolve arte e tudo que envolve estudos variados. Você está sendo, assim, muito criteriosa no que você está falando, mas você treina muito, Muito. né? Não é à toa que você tem esse bíceps, essas costas que a gente vê na internet. Não, gente, não, isso aqui, mas eu falo, isso é disciplina, tá? Que, É, amor. o yoga. Hum. Você estava fazendo porcelana esses dias, Tava, né? E tem essa veia artística mesmo não é cultuar o corpo, mas cuidar do corpo. cuidado, eu nunca fui. Eu, eu já recebi muitas perguntas em caixinha de perguntas assim. Ai, mas
qual é a sua meta, né? Você, né, secar a barriga, ficar mais bonita. Nunca foi o corpo, assim, de olhar no espelho, porque de fato eu nunca olhei no espelho e estive insatisfeita com o meu corpo. Falando, Uhum. nossa, eu tô muito. Eu sempre busquei saúde, assim, Uhum. de tá melhor, bem condicionada da parte cardíaca, e saúde mesmo. Eu quero viver 100 anos muito bem. Uhum. E eu tenho uma bisa que, inclusive, vai fazer 100 anos daqui 2 Que semanas. legal! Então, assim, eu olho para ela e falo, eu tenho chance. Então, é sobre saúde mesmo. E eu trago a disciplina, que realmente eu sou bem disciplinada, para essa parte da saúde. Então, realmente, eu sou muito preocupada com o que eu como, bebo e sou bem Muito bom. preocupada. Porque primeiro você cuida de você, né? Que nem você falou do seu Sim, CPF, depois você sim. cuida do CNPJ, senão não tem Não como você tem. ter o outro bom, né? Não tem mesmo. E assim, eu faço terapia há muitos anos, né? Para mim ainda é uma coisa muito desafiadora, Uhum. saúde mental. Porque, assim, são tantas variáveis dentro disso, na hora que a gente consegue entrar a fundo. Então, eu falo que é a saúde como um todo mesmo, desde da cabeça, o corpo físico, a mente. E, assim, várias teorias de longevidade mostram que é isso, o principal, né? Um dos maiores pilares da longevidade é você ter esse contato com a sua família. E não só estar em família, mas ter uma comunhão mesmo, assim, aquela coisa de aquele almoço junto, você preparar. E graças a Deus, na minha família, a gente tem muito isso. Uhum. A minha mãe adora cozinhar, enfim, a minha irmã também. Então a gente tá junto nessa. Eu faço questão, assim, domingo para mim é estar com os meus pais. Uhum. Então, isso é uma das coisas que te faz viver mais, né? Então, e eu dou muita importância para isso. Então, o CPF bem cuidado, né? Da família em primeiro lugar, né? Você cuidar da sua psicológico, enfim. Eu ouço muito podcast de psicólogos, terapeutas, faço curso de psicanálise. Nossa, Gente, seu dia não, tá tendo mais que eu 24, fico, hein? sabe o que acontece? Eu transito muito, né? Eu fico muito no carro. Meu carro não toca mais música, meu carro só toca podcast. Ótimo. É Espero isso. que tenha um aí sendo tocado. Exato! Vamos ver. Exato, porque assim, eu adoro ouvir pessoas, né? Eu tenho uma coisa, você gosta de estudar, de criar conexão. E eu acho que quando você conhece pessoas novas, né? Você sua mente abre para um monte de coisas, né? Eu sou a pessoa que amo conhecer pessoas novas e saber o que elas têm para me agregar. Todo mundo tem alguma coisa para te agregar. Sempre. Independente só dela existir. Ali você vai Uhum. falar, mas nisso ela agregou. Então, eu adoro ouvir pessoas, ouvir pontos de vista diferentes. E você pode ter certeza que as pessoas vão amar te ouvir. Ai, tomara, né? Tomara. A cirurgia não saiu de você, apesar Não. da mudança de especialidade. Aí você foi para a área de oftalmo e hoje você opera os pacientes numa área bem específica. Conta um pouquinho. Bem específica. Na verdade, eu fiz, dentro da oftalmologia, eu fiz uma especialidade de córnea, de transplante de córnea, mas durante a residência eu operei muita plástica, muita plástica. Então, quando você termina a oftalmologia, você escolhe uma subespecialidade dentro da oftalmologia. E eu sempre gostei de plástica, né? Mas eu sentia que ficou faltando durante a residência a parte de córnea, de tratar a superfície ocular. E aí, quando eu fui prestar as especialidades, eu prestei córnea e plástica. Uhum. E aí, eu passei em córnea, num serviço que eu tinha muito acesso à plástica. Então, eu acabei, às vezes, toda hora ia lá, olhava um pouquinho da plástica. E como eu tinha operado muito na residência, né, eu saí com muita mão para fazer plástica. E aí, propositalmente, assim, no consultório, a prática, ela começou a trazer pacientes que buscavam mais a plástica do que a córnea. Uhum. E aí, então, eu comecei a operar muito mais o que a gente chama de blefaroplastia, Uhum. que é essa retirada dessa pelinha que
com a flacidez, ela começa a aparecer, Em né? breve, estarei lá, É, deitada. então assim, a flacidez, ela traz esse excesso de pele, realça as bolsas de gordura, o Olha só, você tá me supercílio. consultando, né? Eu sei que você tá olhando. Realça as bolsas de Não, gordura. você não tem bolsa de gordura, Olha a esquerda. tá? Olha como é pior Não, que a direita. não, sabe o que que é O isso? que é isso? Isso aí é... Consulta grátis. Olha lá, a hora da Vamos lá. consulta. Todo mundo que me encontra, eu tenho Olha uma... só a minha diferença eu dela. Tá vendo uma bolsa? Não, Aqui, ó. mas a gente tem, ó. Eu tenho muito mais idade que Ó, ela, quando mas eu enfim. sorrio, ó, eu também tenho essa bolsinha Mas a aqui. minha fica depois que parar de sorrir. A minha não mas desaparece. Você sabe que eu tenho uma melhor amiga que ela fala assim pra mim, ela me liga, ela fala, oi, tudo bem? Primeira consulta, tá? Deixa eu fazer a consulta. Ela consulta e depois ela conta da vida dela. Mas isso que você tem não é bolsa de gordura. Gente, é uma doença terminal. Segura! Ai, e agora? Vamos lá. Não. Isso chama... No olho, a gente tem um músculo que chama músculo orbicular, né? E embaixo, esse músculo, ele pode ser mais forte. Então, esse realce dessa pálpebra inferior que você está notando é a musculatura forte do orbicular. Isso não é gordura. A gente não pode passar pro braço, pra coxa, Pois é. pra bunda. Pois é. Não, ela tá aí no seu olho. E aí eu falo... E o que ameniza, geralmente, a É parar de consulta rir. mesmo? Não. Botox. Nesse lugar. Nesse lugar? Porque o Botox, a toxina Aqui? botulínica... Aqui? Isso. Que medo. Ela vai... Exato. É. Por isso que é tão importante fazer esses procedimentos com o médico, né? E o oftalmologista sabe muito bem pegar esse ponto e diminuir essa força do orbicular. É um ponto que eu sempre faço em mim, esse que eu tenho, assim, ó. Tá vendo? Quando você fala você faz em você, quer dizer eu faço em mim? Eu faço em mim. Você não O confia em Botox- mim. Não, uma vez eu passei com uma dermato pra ela fazer Botox em mim. E aí, você faz toda a marcação, né? Aí eu falei, posso ficar me olhando no espelho? Né? Enquanto você marca. Que maravilha ser atendida por médico. Ai. E sendo médica. Aí ela fez a marcação, eu falei, me diz, posso eu me marcar? E você aplica. Ai, gente, que vergonha. Mas assim, é que eu sou muito chata. Eu Exigente, gente. Aqui é proibido falar que a pessoa é chata. chata. Nós somos É exigentes. exigente com Isso. todo esse processo, assim, pra mim, por exemplo, na blefaroplastia, a gente tem que passar por essa etapa de marcação cirúrgica. É a parte que eu mais amo, porque eu faço a minha arte. Pois é, se Eu você não marcar certo, desenho, você faz coisa errada. né? Exato. Então, assim, na hora que eu vou vendo uma marcação que não tá legal, eu falo, vamos refazer, vamos. Então, é uma parte que... Eu falo que eu sempre jogo a arte pro lugar que eu tô, né? Então, essa parte, então, eu não deixo, assim. Eu aplico Botox, eu faço esse ponto do músculo orbicular para diminuir essa musculatura e a gente ganha músculo em outros Em outros lugares. E hoje, nossa, só hoje você esteve em 2 hospitais. A gente tá falando de um sábado, às 3 da tarde, né? Não, gente. E às vezes A eu sua falo vida, assim... você não queria cardiologia pra ter uma vida muito mais É. livre? Pois é. E estamos num sábado, já trabalhei. Mas, sabe o que eu gosto? Assim, é o que me move, assim, claro. Você controlar a sua agenda, eu acho que é muito importante. Eu falo que, assim, liberdade é você poder falar assim, não vou tirar esse sábado porque eu vou estar em outro lugar. Eu vou tirar. Então, assim, isso é realmente libertador. Você falar, eu amo o que eu faço, mas eu posso ter o controle da minha agenda. Isso é muito importante, né? Muito. Controle do seu tempo. Muito. Então, assim, apesar de... Eu escolho trabalhar no sábado. Não é porque ninguém colocou uma arma na minha cabeça e falou, você vai trabalhar todo sábado, ou CLT, sei lá, né? Não sei. Eu escolho trabalhar sábado num lugar que eu adoro, que de sábado, geralmente, eu atendo em Caieiras, que é uma clínica dos meus ex-chefes de residência. Que legal. Então, é um ambiente... Eu falo que, assim, é um lugar que eu valorizo muito, porque foram pessoas que me valorizaram lá no começo, que enxergaram, né, que fizeram esse olhar mais... que me viram crescer dentro da oftalmologia e viram meu potencial. Então, é realmente um lugar que eu tenho muito carinho de trabalhar, é lá.
E, enfim, eu já trabalhei, enfim, já vi pós-operatório, mas gosto, assim, sempre vai ter um momento que a gente vai estar em paz Muito bom. na nossa vida, né? vida, com certeza. Você falou da Gabi, CPF. Falar um pouquinho do CNPJ, meio que estudante, depois você Sim, como profissional, mas eu queria me aprofundar um pouco no seu CNPJ, né? CNPJ. Exato. Porque Então, nós médicos, a gente tem CNPJ, a gente se forma, o CRM CRM, tem que CNPJ. ganhar um CNPJ. Eu nem sabia o que era um CNPJ, né? Porque ninguém fala, né? ninguém fala. E, gente, é tão difícil, eu falo assim, médico é uma raça bem difícil. Porque, assim, a gente não aprende nada na faculdade, a não ser diagnóstico, tratamento, né? Poucas vezes a gente aprende a cuidar da nossa própria saúde, né? Eu falo que tinha que mudar a grade curricular e colocar a psicologia para os estudantes de medicina, né? Não é à toa que é o curso que tem mais suicídio no mundo. Deveriam ser atendidos por psicólogos, psiquiatras, total, né? Durante toda a total. formação. Ter essa assistência que a gente não tem mesmo. E eu fui de uma fase na faculdade que, assim, os estudantes sofriam bastante, assim, trote, muito, né? Não tem. Quando a gente se forma, a gente é jogado no mundo, né? Aí ela fala, CNPJ, pra quê CNPJ? Pra você receber seu dinheiro. Eu falei, mesmo? Achei que ele só caia na minha conta. Aí lá vai assim? Eu. Não é assim, não é assim? Não, eu achei que fosse. Aí descobri que a vida precisa de um contador, que a vida precisa, né? Gente, vida adulta, ninguém... eu falava pro meu pai, pai, como assim? Não, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, né? A gente não sabe. E aí, meu primeiro CNPJ foi justamente para receber dos lugares, porque a gente a gente é prestador de serviço. Isso. Hoje eu sei. A gente trabalha nos lugares prestando serviço, e aí não é CLT, enfim. Mas, quando eu decidi, né, toda vez que a gente se forma, né, acho que todo mundo tem esse sonho na medicina, abrir o próprio consultório. Meu Deus do céu, né? A gente acha que é simplesmente abrir uma porta e falar que é meu consultório. E não, né? E aí que entra o CNPJ. Parabéns, você agora... E os boletos, e os impostos. E tudo, né? Você fala assim... E aí que entra o CNPJ da Clares, né? Que é a minha clínica que, junto com 3 sócios, a gente abriu ano passado. Mas... foi o CNPJ mais complexo que apareceu na minha vida, assim. E aí eu digo que a gente precisa muito ter pessoas importantes do nosso lado que nos ajudam a ter mais visão das coisas. Então, lá atrás, assim, há uns 3, 4 anos atrás, eu tive a minha primeira mentora, que eu sempre fui muito curiosa, então eu descobri ela assim... Eu escutei ela conversando com uma conhecida, eu falei, oi, tudo bem? Desculpa te incomodar. Mas eu ouvi essa conversa. Eu assim, você pode me ensinar? Eu não sei nada do que você está falando. Eu não sei o que é o Excel. Me fala esse negócio que você está fazendo. E aí ela sentou comigo nessa época, assim, tem uns 4 anos, me ensinou o que é uma tabela de Excel, me ensinou a dividir meus gastos financeiros pessoais, né? Eu falava assim, eu ganho, mas o que eu faço com isso? Eu guardo? E aí ela me ensinou muito essa coisa. E eu falei para ela, eu tenho um sonho, que é de abrir o consultório, mas eu acho que eu tô perdendo um pouco esse sonho. E aí ela falou, mas não fala isso, por quê? Eu falei, porque é impossível, assim, como é que eu sozinha vou abrir um consultório? Oftalmologia é super caro, a gente tem um monte de aparelho, caríssimo. Então, assim, eu falei, não é simplesmente, deixa eu abrir uma portinha, pagar o aluguel e tá resolvido. Não, na oftalmologia é muito mais complexo. Ela falou, não, a gente vai fazer um plano de ação para você. E, de fato, ela foi uma pessoa muito importante nessa jornada. Então, eu fui guardando, eu separava meu dinheiro do mês e falava, aqui tá o sonho de abrir meu consultório. E assim foi. E aí, Deus coloca as pessoas certas na nossa vida, apareceram os meus sócios, e aí a gente fez o CNPJ da Clares. E que, assim, E aí eu falei, já que é para fazer, então, assim, agora a gente vai estudar gestão de consultório. E aí eu entrei para minha segunda mentoria, que é a mentoria de gestão de consultório, que aí, assim,
Falei, nossa, eu achei que fosse só escolher uma pessoa para ser secretária. Não, você tem que treinar a secretária. Você tem que treinar. E aí, o que eu comecei a fazer? Comecei a estudar gestão de pessoas, né? Eu fazia curso de como orientar a sua secretária, tudo. E aí você fala, gente, como é que faz tudo isso? E tudo isso ouvindo aula, enquanto eu dirigia Jundiaí, São Paulo, Caieiras, São Paulo, Alphaville, São Paulo. Então, assim, e foi assim, foram 2 anos de muito, mas muito aprendizado, assim, que é totalmente fora, ninguém nunca te ensina isso. Então, eu falo que é complexo. Para o médico é muito complexo. O médico não sabe nada de lei, não sabe nada de... Então, eu falo que a gente precisa ter uma pessoa, um advogado, um contador, um administrador, para você aprender todas essas coisas. Porque a gente só sabe ser médico. Todo mundo fala, nossa, ai, você é médico. Gente, eu não sei nada do mundo corporativo, eu não sei, né? Então, eu comecei a aprender. Tem 2 anos que a gente mergulha de cabeça nesse CNPJ para poder fazer acontecer, né? E eu acho que foi super válido e constantemente, diariamente, tem sido um aprendizado, esse CNPJ da Clarice. Não duvido. Nossa, socorro. A duras penas, né? Não, porque é eu muito desafiador. Não, muito. No começo, eu falava para minha secretária, eu falava, deixa eu responder. Porque eu queria entender, eu tinha que estar no processo para eu conseguir. Ai, como é que faz esse? Eu tinha que saber fazer o exame, eu tinha que saber fazer, eu tinha que saber. É isso, a gente quer. Eu tenho muito essa necessidade de aprender para depois, né, poder ensinar para a pessoa. Porque como é que você vai ensinar uma coisa que você não sabe? Ah, só paga. Médico tem esse mal, assim, ele fala, não, eu vou pagar se a pessoa faz. Ah, eu vou pagar se a pessoa Não faz. quer nem saber como ele fez. Sim. Tá nem aí. Eu sou de uma época, eu sou bem mais antiga que você, mas eu trabalhei numa clínica que quem fazia contabilidade era a mulher do médico, sabe? A esposa dele, que é administradora, fazia o quê? Pagamento, era uma coisa muito simples, né? Só que hoje não cabe mais isso, né? Não cabe mais essa situação. E quando eu olho para as coisas que você falou, você sabe que você começou muito melhor do que muita gente. Primeiro as pessoas montam, coloca a placa e senta e fala assim, cadê os pacientes? Não. E não chega paciente, acredita? Não, acredita, acredito. Que eles não estão vindo aqui se jogar para você. Não, e assim, eu falo que é isso, é uma construção. Quando a gente, essa ideia de ter o consultório, ela já vinha amadurecendo nesse processo, e a Juliana, que foi essa primeira mentora que eu tive, ela sempre teve muita visão. Então, ela foi me dando os tijolinhos, né? Conversa com essa pessoa, aí eu ia e conversava. Não, conversa com essa, né? Entender conversa com esse contador, tudo. E aí ela falou assim, a partir do momento que você tiver tanto, ou se você juntar, você vai ter condições financeiras de abrir uma porta. E aí começa toda a jornada. Qual é o público que você quer? Como é que você quer atender esse paciente? Então, assim, é uma jornada. Então, assim, como que você vai captar esse paciente? Tem inúmeras estratégias, né? A gente pode, no boca a boca, antigamente super funcionava. E, de fato, é a forma mais, que eu vejo hoje, mais forte de captação, né? O paciente já chega mais pronto. Fidedigna, mais fidedigna, isso. Porque o paciente já chega pronto. A indicação de... Você não precisa convencer ele, entendeu? Alguém já preparou esse terreno. Alguém já preparou esse terreno. O paciente que vem, né, que a gente chama de lead frio, que ele vem num clique do Google, ele tá super perdido, ele não sabe quem é você, o meu público me namora muito pelo Instagram. Então, e aí, nessa mentoria que eu fiz de gestão de consultório, foi a primeira mentoria que me abriu os olhos para o mundo digital. Porque eles falaram assim, olha, tá bom, você tem um Instagram. Eu pagava uma pessoa para colocar um post por semana lá de carrossel, nem via. Dava o roteiro, falava, bom. Você não colocava energia, nada assim que você não coloca. Não, na verdade, sim. Tudo você precisa colocar uma energia para essa coisa acontecer. Sim. E primeiro a Clarice foi muito isso. Eu coloquei tanta energia para fazer aquilo acontecer e que acontece. E o digital é a mesma coisa. Você fala assim, hoje você colhe frutos do digital?
eu colho, porque eu coloco tanta energia naquilo, eu entendi que aquilo é importante, né? E nessa mentoria me abriu os olhos para isso. Eu lembro que eu, conversando com o Vitor Miranda, né, que é um dos mentores dessa, chama MCP, ele falou para mim assim, ele falou, olha só, o seu público, ele tá dentro do Instagram muito forte, e aí, estudo de público e tal, e você precisa fazer desse lugar um lugar de acolhimento. As pessoas precisam ter conexão com você, CPF. Exato. Não com você, CNPJ. Sim. Eu falava, gente, pelo amor de Deus, eu tava ali no eu CNPJ. Tava bem aqui. Eu vou ter que voltar? Como é que eu vou fazer isso? Enfim. Eu nem sei mais quem eu sou. 2 personalidades, socorro. Então, assim, e aí você vai... E é eterno aprendizado, né? Hoje eu tô bem mais assídua nas redes sociais, e agora com o Rodrigo Bacelar, fazendo essa parte mais o 4º mentor, eu acho. Gente. Do que eu tô contando, é pelo menos o 4º. Entendeu? Esse ano eu tive 4 mentores, uma para cada coisa. E é tão importante você ter uma pessoa, né? Você fala, para te mostrar o caminho. Ele não vai trilhar com você, mas ele vai te mostrar. Uhum. Se você quiser, e eu lembro direitinho quando o Rodrigo, eu fiz a primeira entrevista com ele, né? Ele falou assim, o quanto você quer isso? Porque assim, eu posso estar aqui falando para você, você quer fazer isso agora? Eu falei, não, eu quero. Eu entendi que é importante, então eu quero, né? Eu não vou fazer o que é importante. Então, faz toda a diferença. Você entender que é importante e você executar. Não jogar para as pessoas fazerem. Se você não tomar as rédeas ali, então, hoje no digital, eu que monto meus roteiros. Todo domingo eu sento, eu planilho. Ai, gente, Nossa, chiquérrima. Não, e tá muito ótimo. Eu tô sempre lá. Aí eu falo, não, mas isso não tem a ver com isso a gente pode colocar isso. E a Carol, que me ajuda no Instagram, ela é ótima. E eu adoro, porque ela tem uma veia artística também, ela é bailarina e faz essa parte do marketing. E ela me ajuda muito, assim, com essa questão. Mas quem faz sou eu. É a sua cara, É a né? minha cara. Isso é o mais importante. Muitos pontos importantes aqui que você colocou. Primeiro, da mentoria. Sim. É algo que realmente eu acredito, né? Total. Hoje em dia, a gente tem uma base que é acadêmica, só que ela não te prepara para várias situações, né? E o mentor, ele vai ser específico para cada área, e mentorar é conduzir. Nem você falou, ele mostra o caminho, ele nem vai trilhar por você, porque vai depender muito de você. Então, quem vai para uma mentoria achando que, olha, é só pagar, igual academia. Não é só pagar, por que não tô treinado? Por que não emagreci? Não, não é assim. Mas a Clares, ela te ensinou e te ensina muitas coisas e te abre muitas portas para vários aspectos, né? Como eu queria falar da escolha de sócios, que você já falou de processos, você falou de pessoas que apoiam, que é o contador, que é o jurídico, que é o marketing, mas como foi a escolha de sócios? O casamento sem sexo, né? Como que faz? Eu digo que assim, é tão difícil, mas foi assim, a gente precisava de um time que buscasse, que pegasse várias frentes da oftalmologia, que tem as subespecialidades, né? A gente tinha que ser um time muito mesclado, que falasse com várias subespecialidades para atender os diversos públicos dentro da oftalmologia. E essa visão já era só sua ou era de todos eles? Não, era de todos eles. Tá. Era de todos eles. E todos eles tinham essa vontade. Mas, assim, assim, somos em 4. A gente tem perfis muito diferentes, é muito engraçado, né? Eu falo que a vida, a gente não se escolheu, a vida foi escolhendo, foi encaixando a gente junto, né? Não teve assim, olha, escolhi aquele, não. Eu acho que a vida foi juntando, de muita conversa, né, assim, de corredor, sabe? Assim, eu trabalhava junto com o Rodrigo, que é um dos sócios, e a Ângela. E aí,
conversando com o Rodrigo nos corredores, assim, a gente precisa de um lugar nosso, né? Eu faço a parte, eu abraço a causa da córnea, da plástica, você abraça a retina, eu preciso de você, só que a gente precisa de alguém para fazer a catarata. Quem que vai ser essa pessoa? Aí a minha irmã, então vamos conversar com a sua irmã, será que ela topa? E aí, a Dani um pouco mais medrosa com essa questão financeira, e aí eu falei, a gente precisa da alma do negócio, que é a oftalmopediatria. Porque, assim, ninguém quer fazer oftalmopediatria, tá? Você não encontra uma... E aí eu falei, eu já sei essa peça... A última peça do quebra-cabeça é a Ângela, que é uma das minhas melhores amigas de faculdade. Que legal. E, assim, uma das pessoas mais competentes. Assim, se eu pudesse falar uma característica para ela, ela é competente. Eu falei, a gente precisa buscar a Ângela, mas ela não vai querer, ela vai morrer de medo, ela vai falar que não tem dinheiro, ela vai falar que, ai, meu Deus, eu sou oftalmopediatra, não opero igual a vocês, eu não tenho esse dinheiro das cirurgias. E aí eu fui aos poucos, né, pelas beiradinhas, Ângela, o que você acha disso? Olha, você vai brilhar na Clares, tem tudo a ver com você. Clares, visualiza. Exato, olha que lindo. E o nome Clares veio de verdade, de clareza, né, que a gente contratou uma empresa para fazer o nosso branding e tudo, veio justamente dessa palavra. E ela falou, ai, não sei. Eu falei, não, só vai, né? Vem. E aí a gente se reunindo, então, assim, foi uma escolha meio que a vida foi juntando. Claro que na hora que você junta e começa a juntar, né? Você tem reuniões de propósito, de onde você pretende estar daqui a alguns anos, né? É o plano de negócios. Obrigada por essa palavra. Porque é justamente isso. E isso realmente é muito complicado, né? Você fazer igual esse plano de negócio, né? Fazer todo mundo pensar com a mesma caixinha. E ali a gente entendeu que a gente tinha o mesmo propósito, o dinheiro que vinha vindo, a gente vai reinvestir, vai fazer a Clares crescer cada vez mais, né? Enfim. E a gente foi descobrindo os nossos propósitos juntos mesmo. Foi uma coisa que a gente caminhou junto, não foi... a gente foi construindo juntos essa sociedade mesmo. Que legal, é uma parte importante, né, muito. da sociedade. E hoje eu olho para né, assim, no grupo, quando eu vejo as demandas, né? Então, cada um... Não foi que a gente fez a reunião e falou, olha, você faz isso, você faz aquilo. A gente tinha mais uma mentora, né? Que ajudou a gente nesse processo de abertura, de consultório, deu muito essa ajuda inicial. E ela olhava, ela falava, olha, eu acho que você, Rodrigo, faz isso, mas naturalmente a gente foi se dividindo nas coisas, né? E do que uma pessoa tinha mais aptidão para fazer uma coisa ou outra. Então... E tá tudo bem, né? E tá tudo bem, porque cada um tem uma característica. Sim. Então eu achei que a gente casa muito, a gente casou depois, né? A gente foi ali naquela coisa sem muito saber entender, namorando meio sem entender as coisas, sem saber fazer aquilo acontecer. Aquilo foi acontecendo e a gente foi se dividindo naturalmente nas nossas funções, que hoje em dia tá muito bem encaixado. É ótimo de ver, falar, nossa, quando acontece, quebrou alguma coisa, Dani, pelo amor de Deus, é você. Ela que... Eu falo que a Dani é o Pereirão, né? Tudo que é obra, quer falar com não sei o quê, fornecedor, é a Dani. Tem que falar com a secretária, gestão de pessoas. Eu que vou falar, entendeu? Eu que vou conversar. Você tem mais tato, eu não tenho paciência. Tá bom, eu converso. Então, a gente naturalmente foi se dividindo nas funções. Eu admiro muito o grupo G4, né? Inclusive, um dia eles estarão sentados aqui, porque eu sou essas pessoas, né, que visualizam algumas pessoas. Então, vai estar a Chantal, vai estar a Lara e vai estar Nardon, o Thales e o Alfredo aqui um dia. Então, é isso que eu faço na minha vida. Eu jogo pro universo, você que tá ouvindo, né, faz chegar até eles. É isso. O Nardon tem uma frase que eu adorei. Ele fala que um empresário, né, um gestor, ele tem que ter em mente 4 frentes: pessoas, processos, tecnologia e sucessão. Então, processos, porque sem processos a sua clínica não funciona.
pessoas, porque elas são a alma do negócio de conduzir, tanto os profissionais quanto aqueles que apoiam os profissionais, os experts que estão lá, né? Tecnologia, porque em oftalmo, eu de verdade acho que é um dos pontos frágeis no seu negócio é tecnologia e a aquisição de novas. E por último, a sucessão. O negócio tem que funcionar sem você estar lá. Eu sei que hoje é você que opera, Sim, né? sim, mas sim. pensar nisso. Para Com isso ser certeza. perene, né? Com certeza, com certeza. E por isso essa questão do reinvestimento no negócio. Então, hoje, a gente ainda não tira nada da clínica. A clínica fez 1 ano. Peraí, muito importante isso, porque as pessoas não entendem. Não tira. Não entende. E se A você não gente... fizer isso no planejamento, né? Total. E faz quanto tempo que ela existe? A gente fundou ela em julho de 2024. Então, julho de 2025, ela fez 1 ano. Então, até hoje, eu nunca tirei dinheiro da clínica. Então, toda semana eu tô lá, eu opero por lá, eu faço... E o dinheiro... Eu nem vejo esse dinheiro. Então, assim, está sendo sempre reinvestido, porque a gente quer ver esse negócio crescendo. Então, assim, é isso. Por isso que existia um planejamento, porque como CNPJ, a gente precisa ganhar em outras frentes, já que a gente está investindo naquele negócio, né? Sim. Então, esse entendimento, esse amadurecimento... É muito importante. Muito. Senão morre. Morre. Né? Antes de começar. Antes de começar, então... Porque ninguém admite trabalhar sem ganhar. Não. Né? Só quem tem a veia empreendedora, de empresário, que entende que isso não é não ganhar, é investir. É investir. E toda vez que eu falo não, né, a gente naturalmente fala, não eu estou investindo. E você tem que declarar isso mesmo, porque senão você fica, não, você não tá ganhando, isso aí você vai colher frutos depois. E a gente tem o objetivo de colocar outras pessoas trabalhando na clínica, à medida que a gente for sentindo que tá na hora desse momento acontecer. Esse momento não aconteceu ainda. Cada dia da semana tá lá, né? Mas a gente pensa exatamente nisso, de estar funcionando enquanto a gente não estiver lá. Né? Perfeito. Eu acho que essa esse é uma o questão objetivo primordial. Você colocou um outro ponto que eu acho importante a gente retomar, que é a questão do médico em rede social. Né? Então, eu sei que uma coisa é a Gabi na rede social, e como você tem muita plasticidade, muito bom gosto. Por exemplo, uma das coisas, eu sou muito observadora, né? Às vezes, dependendo da sua roupa, você coloca tarja da mesma cor e fica super combinando. Fica lindo. Gente, fica lindo. É sempre na paleta. Exato, sempre na paleta. Fica lindo. Fora isso que fala, um bordão, né? A maneira como você fotografa, tudo isso é muito bonito e palatável para visão. Estética. Esteticamente confortável. Sim, mas até chegar lá, o que você teve que superar? Apesar de você ser uma jovem mulher, eu acho que para você talvez seja muito mais tranquilo do que para outros colegas médicos antigamente. Mas assim, você não foi hateada pelos seus... O que aconteceu assim na sua vida? Já tá numa fase como assim? Me fala. Olha, por incrível que pareça, né? Corta para os meus pais essa parte. O maior hater que eu acho que, assim, de todos, tá na minha família, você acredita? Acredito, meus pais são bloqueados. Então, é tão louco isso, porque eu tenho uma amiga dermatologista que ela falou, eu tive que bloquear meu pai, minha mãe e meu irmão do meu perfil, porque assim, eles te travam pra falar as coisas. Porque você não pode falar isso, porque você postou isso, porque... Então, eu acho que quando você recebe, né, uma crítica de uma pessoa que você não conhece, ela pode até doer. Se você não tá com a sua terapia em dia, aquilo pode te doer. Sim. Mas na hora que o seu conhecido te faz, assim, a pessoa que você ama te faz uma crítica, é muito mais dolorido. Então, assim, trabalhar essa questão da família, para mim, é o mais desafiador nesse processo de se expor nas redes sociais. Né? Pelo menos até por enquanto, né? Porque quando a gente for gigante, ninguém para a gente, não é verdade? Exato. Gabi, a gente tem um bloco aqui chamado Fatos e Sensações, tá? Então a gente vai te mostrar um fato e você fala qual que é a sensação. Tá bom? Tá preparada? Preparada. Então olha. 1, 2, 3. Primeiro, Renato. Ai. É uma palavra que eu tenho que falar? Não, imagina, você pode falar qual que é a sua sensação. Nossa,
conquista na primeira foto, né? De realização, de conquista, né? Quem são os personagens? Porque agora você falou de todos eles. Eu vi que Ah, tem então, Rodrigo, Rodrigo, né? Gente, Gabi. coitado, né? Pensa, ele é o único homem no meio dessa... Sim! Olha, Mas ele tá feliz, eu achei. Ele tá, a gente deixa ele mais feliz. Eu achei. A Ângela, quem que é? A Ângela é essa aqui do canto, que é a oftalmopediatra. A Daniela, que é a nossa especialista em catarata e córnea, que é a irmã do Rodrigo. Que legal! Né? Então, eu achei que ficou assim... Eu olho para essa foto e eu vejo realmente uma união, de fato. E uma união e conquista. Essa aqui, na hora que eu olho, assim, é uma sensação de imersão, de tranquilidade. Você nem sabe que tirou essa foto, né? Nem viu. Eu nem vi, assim, você tá tão imerso naquilo e mergulhado nessa sensação. Eu falo que operar, você não escuta nada, você realmente mergulha. E eu amo os detalhes do processo cirúrgico, então eu acho que é difícil falar uma palavra desse estado meu que é operando, mas eu acho que é imersão, assim, a sensação de estar totalmente mergulhada naquilo. Eu acho que é isso. Próximo. Ai, amor, assim, não tem amor maior e, assim, não sei nem descrever. É amor. Sensação de completude. É o lugar que eu me sinto completa. Que eu me sinto total... Que, assim, são pessoas que assim, viveram tudo comigo, né? Sabem de todos os meus pontos fracos. Todos. E olham para eles com muito amor. Eu acho que é o maior acolhimento de todos, né? A minha mãe, ela sempre fala... A minha mãe ela é totalmente amor. Você olha para ela, se pudesse descrever minha mãe é amor. E ela colocou isso, assim, ela regou isso na nossa família muito bem. Então, eu olho para isso e falo amor. Que total. lindo. Próximo. Ai, gente, você sabe que aqui é autoconhecimento. Não tem outra sensação. Eu demorei muito para descobrir o yoga na minha vida. O yoga eu descobri há 4 anos. É muito recente. E é um momento que, de fato, te faz olhar para dentro. Nas suas resistências, assim, tudo que te dói no corpo físico, no corpo intelectual. Eu já passei por momentos dificílimos que eu abro o meu mat e eu só sento. E eu falo que é um momento de presença, né? Que você olha para dentro mesmo e se descobre em um monte de lugar. E aqui é o meu momento de criação, né? E esse quadro, eu amo, porque assim, todos os quadros no consultório foi eu que pintei. Eu não sabia! Sim! Nossa! Sim, esse foi um quadro que eu pintei pensando nos sócios mesmo. Então, é um quadro muito... Meio Miró, meio divertido. Picasso. Porque eu pensei assim, né? Posso levantar aqui? Pode, claro. Então, assim, o que eu visualizei nesse quadro, né? Então, somos médicos que cuidam de olhos dos nossos pacientes, né? Sim. Então, somos 4 sócios. Eu, que é o G, cuidando das pálpebras. A Ângela, cuidando das crianças. Que legal! O Rodrigo, que trouxe a Dani para ser essa completude na nossa união. Então, esse quadro é realmente muito simbólico, porque eu pintei justamente pensando na sociedade. Né? Nossa, que incrível! Nossa, eu amei o simbolismo. Não é? Eu adoro. Ele fica na nossa sala de reuniões, enfim. Não fica na recepção. Na recepção fica um outro que é mais de olho, assim mesmo. Viu, Gi? Você acertou.
na escolha. Acertou. Ela que fez toda a seleção de fotos para esse quadro. Muito bom, muito bom. Na foto com a sua família, você está à frente da Sagrada Família, né? Sim. O Gaudí nunca viu pronta, e eu nem sei se a gente vai ver pronta totalmente, porque ela tá sempre em construção. Sempre, sempre. Ele tá enterrado na sua maior obra, né, em tamanho. Gente, quem esteve lá, viu aqueles vitrais, se sente num calendoscópio, né? Mas mostra muito para mim a realização de sonhos também, né? Minha família veio da Espanha com o intuito de sobreviver. Quando você olha o artista, tem tudo a ver com o que a gente está falando. E com a construção que nunca acaba conosco mesmo, né? Quais são os próximos passos da Gabi? CPF ou CNPJ? Dos dois, quero saber. Afinal, somos duas personalidades. Vamos começar com a Gabi CPF. Nossa, a Gabi CPF, ela quer focar muito. Eu sempre busco autoconhecimento, mas eu acho que agora eu tenho descoberto coisas importantes na Gabi CPF que eu quero estudar mais a fundo. Então, eu acho que essa parte de autoconhecimento. Ler muita coisa nesse sentido. Na parte CNPJ, então, os próximos passos é buscar mais essa parte de autoconhecimento. E na parte CPF, eu acho que a palavra que me vem é expansão. Então, expansão do CPF, do CNPJ Clares, a gente pensa em expandir. Na verdade, assim, quando eu falo a gente... Já avisaram pra Ângela? Não avisaram pra Ângela. Ângela, olha faz assim, ó. Você sabe. Exato. Não dá pra contar pra Ângela. Não Ângela dá. vai se apavorar. Vai, não dá. Ela já... Dá. Então, quem que eu falo, né? Esse assunto eu só converso com o Rodrigo. Então, e o Rodrigo, ele é de São Paulo, porque a Daniela mora em Jundiaí, a Ângela também, e o Rodrigo mora aqui. Então, eu sei que a nossa expansão ainda vai chegar aqui em São Paulo. Então, essa expansão é de localização, né? Eu penso em o Rodrigo também, não chegou ainda, né? Mas o nome Clares vim para São Paulo. E essa parte do digital, expandir no digital, no sentido de levar esse conhecimento, né? Porque uma coisa, eu notei que assim, a gente briga, né? A gente fala tanto de autoridade, de legado, a gente falar o que a gente acredita, né? Nas redes sociais. Se a gente não falar que a gente tem o conhecimento, outra pessoa vai lá, vai Com falar certeza. no seu lugar. E às vezes nem tem. Não tem conhecimento, não tem embasamento, e ele tá ali falando e as pessoas estão acreditando no que ele fala. Então, assim, trazer essa expansão com verdade da parte médica da coisa. E, assim, eu gosto de falar que o meu Instagram, ele não fala só de oftalmologia, ele realmente fala de saúde. E eu quero mostrar essa saúde que começa comigo. Então, os meus vídeos, eles têm, né, todos os reels e tudo, mostra, eu falo muito sobre livros que eu li, sobre reflexões que eu tenho. Geralmente, depois de várias sessões de terapia, eu trago uma questão que é muito importante, principalmente para as mulheres, essa parte da saúde física, né, que eu tento estimular com alimentação, exercício, que eu acho que é fundamental, as pessoas precisam enxergar que isso é o que vai levar elas para frente, é a saúde, né? Sem saúde você não vive, né? Não tem nem CPF, qualidade, nem nada. Nem nada. Então, eu prezo muito por isso, e é aquilo, eu vivo aquilo que eu realmente mostro. É isso. E eu acho que por isso que tá tão legal, assim, porque realmente é a minha cara. Eu acordo, eu faço meu ritual do café da manhã, eu vou na academia, que seja de manhã, que seja no final do dia. Essa sou eu. Eu vou ter um tempo que eu vou pintar alguma coisa, eu vou estar junto com a arte em si. Então, no CNPJ é expansão, tanto nas redes sociais quanto na parte de localização para Clares. Gabi, passou voando o tempo. Gente, que delícia! Que maravilha! E o meu sonho com o 2V Podcast, que eu estou realizando,
é que as pessoas conheçam pessoas brilhantes como você, Ai, né? muito obrigada. E eu fico muito feliz de ser a primeira host a te entrevistar num podcast, como nem você falou. Sim, Espero que sim. seja o primeiro de muitos. Muitos. As pessoas precisam conhecer você e eu espero que a gente seja uma via de acesso para esse conhecimento. Eu espero que você forme a sua família. Eu espero que alguém que consiga cuidar desse coração, que cuide muito bem. Você é uma pessoa, a gente já conversou algumas vezes, a gente se encontrou num ambiente de conhecimento, de aprendizado, Exato. né? Que o Rodrigo proporcionou pra gente. A gente vai sempre agradecer. Eu vou agradecer sempre o almoço que a gente super riu e falou da sua vida pela segunda vez. Eu amo colocar todo mundo fala, ai, mas você não conhece essas pessoas. Gente, eu acho que assim, acabou. a gente mostrar naquele momento de vulnerabilidade, você mostrar aquilo e eu vi, foi tão. Eu voltei daquele almoço tão mais completa, feliz e tudo mais. É isso. E claro, Vi, assim. Te agradeço muito, tô muito, realmente, assim, muito lisonjeada de estar aqui. Foi um prazer enorme. Eu falei pra você que eu tava receosa. O que eu falo? O que eu falo? Você tem esse poder, né? Assim, Deus te deu essa dádiva que é a comunicação, você é super comunicativa e você deixa as pessoas muito à vontade para elas serem quem elas são. E você vai voar, né? Assim, é tão lindo ver as pessoas realizando um sonho, Sim. né? E que assim você possa nessa jornada do podcast chamar pessoas grandes, lindas, maravilhosas que agregam, né? Para você e para os seus seguidores, enfim. Foi um super prazer, muito obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Eu gostaria muito que você falasse com a sua audiência e desse seu arroba para as pessoas te seguirem, porque elas merecem ter esse bom dia. Esse bom dia, gente, não é falado, mas ele é escrito. Então, meu arroba é oftalmo.gabilourenco. Vai aparecer acho que uma das primeiras lá, uma fotinha. Lá eu vou falar muito sobre o que eu disse aqui para Vi, sobre saúde, não só sobre oftalmologia, porque tem algumas pessoas que acham o oftalmo muito chato, mas não tem como achar saúde chata, né? Então, assim, a gente começa no topo de funil, falando da saúde, e aos pouquinhos a gente chega no oftalmo, na blefaroplastia, e quem cuida sou eu, então... Caso tenha alguma dúvida, quiser me mandar mensagem, eu mesmo vou falar com você, não é qualquer um. Sou eu que vou falar. É isso mesmo. Então, estão super convidados, me sigam lá no Instagram, que eu tô sempre postando alguma coisa de arte, oftalmo, saúde. Tá bom? Obrigada mais uma vez. Obrigada a Em breve você, estarei Vi. lá. Muito em breve. Brevíssimo Ai, estarei lá. gente, até parece. Não, aparece. Pior que aparece. É pra isso que a gente existe. É pra se divertir, é pra ser incrível. Não dá pra sair da cama se não for pra ser incrível. Eu agradeço muito o seu tempo. Eu respeito muito o tempo das pessoas. E você que ficou até aqui, compartilha, curte, segue o canal, que é por isso que a gente dá continuidade para todo esse trabalho. A você, muito obrigada.